Nós estamos chegando com mais uma edição de Motores na TV. Programa automotivo, semanal, produzido, veiculado aqui na Vale TV, é para a região de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, mas também o resto do Rio Grande do Sul, o resto do Brasil, o resto do mundo recebe as atrações do fantástico mundo automóvel, como bem fala nosso colega Paulo Rodrigues, lá de Caxias do Sul. Porque aqui a gente revela novidades, atrações nacionais, mundiais. No primeiro caso, setor de utilitários. A Mercedes-Benz acaba de lançar uma nova geração da van Sprinter. Esse utilitário, produzido na Argentina, chega muito mais seguro, que é o foco da marca alemã nesse momento, trazendo maior segurança para o usuário e, evidentemente, maior rentabilidade para o proprietário. Agora, na área de lançamentos mundiais, aquilo que interessa ao mercado nacional, você sabia que na Índia foi lançada uma nova geração do subcompacto Kwid? A Renault já reestilizou o pequeno modelo que também é produzido e vendido aqui no Brasil com umas feições, com uma aparência muito semelhante aos elétricos Kangoo ZE. Vocês vão ver. E lá também tem aquela versão de 3 fileiras de assento ou um porta-mala maior, conforme vocês desejarem. Mas falando em marca francesa Renault, é com imensa satisfação, com grande alegria que a gente comenta, que a gente anuncia os vencedores do Renault Experience. Aqueles mesmos estudantes, mestrandos da Universidade Fevale de Novo Hamburgo venceram a etapa nacional e foram levados à França para competir num âmbito mundial. E nossa maior alegria é poder dizer que eles venceram, superando PhDs, cientistas, professores renomados que estavam juntos com seus colegas, seus alunos lá na França. Todos foram superados pela inventividade, pela criatividade, pela perseverança, pela resiliência dos nossos alunos gaúchos. Mas nós temos outras atrações para falar para vocês. A área de 2 rodas, Master of Torque, a MT-03, renovada com novos grupos óticos. Ficou assim até mais agressivo, mais assim impactante, aquele visual frontal dessa pequena Yamaha, mostrada agora lá fora e em breve nas ruas nacionais. São algumas das atrações que vocês vão ver em Motores na TV, que começa agora. E a gente abre falando daquilo que mais nos entusiasmou, a vitória dos estudantes da Universidade Fevale no Renault Experience 2019. Eles foram até a França, mostraram a transformação que fizeram no elétrico Twizy, trazendo uma opção de mobilidade para pessoas com deficiências locomotoras, facilidade no uso, inclusive com o sistema car sharing. E a gente faz esse pequeno resumo da entrevista que a gente fez aqui na Vale TV, antes de eles irem para a França, após a vitória na etapa de Curitiba, onde eles já demonstravam a confiança, a segurança de um bom resultado na etapa mundial. Então, nosso projeto começou no dia 26 de fevereiro desse ano. Eu recebi uma ligação, era meio-dia, do professor que é meu orientador no mestrado, que eu já participo dele, com ele, de outros projetos de pesquisa dentro da Fevale. Ele me perguntando, não quer participar de um projeto da Renault, de um desafio, vocês vão ter que projetar um carro elétrico e a gente já está com um projeto de pesquisa na Fevale de um carro elétrico, então vai se encaixar nisso daí. E aceitei sim, não tem problema. E ele disse, então vou te passar teu número para um outro professor, ele vai te colocar num grupo do WhatsApp, então, para te informar melhor sobre isso. Tudo bem. E aí no dia 27 de fevereiro, me adicionaram nesse grupo, eu estava ali, daí eu já participo com o Nicolas e o Jonathan dos projetos de pesquisa dentro da Fevale, eles também estavam nesse mesmo grupo, a gente começou a conversar e aí um professor que estava no grupo, que me adicionou nesse grupo, eu perguntei para ele, como que vai funcionar essa inscrição no projeto, a Fevale vai inscrever? Não, vocês têm que se inscrever lá nesse link aqui que eu vou passar para vocês. E aí eu entrei no link e a gente começou a olhar o regulamento e tudo, e aí a gente foi descobrir que as inscrições eram até o dia 1º de março. O que nós vamos fazer? Vamos desistir? Não vamos? Não. Vamos fazer então. E aí o Felipe, ele é estudante de design, ele começou a desenhar um carro. Vou desenhar um carro então. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um carro então para cadeirante.
A princípio, a categoria Desafio Twizy era só uma modificação técnica, justamente nesse carro Twizy. E aí depois a gente foi descobrir que o carro elétrico já existia. Digamos, dificuldade que nós tínhamos, que as atividades eram sempre colocadas para nós de segunda para terça-feira. E a gente só conseguia se reunir na Fevale os 5 na segunda-feira de noite. Boa noite, Jonathan. Bem-vindo. Eu recebi uma ligação 11h30 da noite do professor. É o seguinte, tem um projeto aí da Renault que nós vamos ter que te inscrever porque tem que fazer um carro elétrico. O que tu acha? Já tô num projeto, fazer o outro não dá pra levar em paralelo, né? Só que eu pensei que o projeto era pra frente, ter mais... O Fio Twizy era criar justamente dentro dos moldes de uma startup, né? Tanto que teve a parte de mercado, que nós tivemos que construir todo o modelo de negócio, o payback. Seja muito bem-vindo, muito boa noite, Fulano. Obrigado. Como a gente teve um tempo muito curto de inscrição, os professores nos juntaram de um dia para o outro para a gente se inscrever e dar o nome, bolar a ideia e desenhar um carro. Basicamente, a gente não teve muito tempo de discutir o nome. Então, o Lipe, que é o designer que não veio, ele bolou o nome porque ele se inspirou no animal ornitorrinco. Tá pronto para ir para a França? Eu acho que da galera inteira, eu acho que não caiu a ficha ainda da grandeza desse projeto, aonde ele vai alavancar a gente, né? E até uma coisa que tu havia comentado, Igor, que eu fiquei pensando aqui, a gente desenvolveu um carro elétrico, daí a gente viu que ele já existia e não precisava ter desenvolvido. Daí a gente tinha que fazer uma alteração. E, né, durante essas 11 semanas da fase da pré-aceleração, toda vez a gente acabava errando realmente em alguma coisa e tinha que se reinventar, né? A gente fazia as coisas e quando via metade delas estavam erradas, daí a gente tinha que refazer tudo, apresentar, feito novamente. E foi até comentado, não recordo exatamente quem falou, mas disseram que o nosso grupo era um grupo resiliente, né? Exato. Que conseguia trabalhar com todos os erros, todas as imperfeições, as pedras no caminho, mas de uma forma ou de outra acabava se sobressaindo. Então, tu me questiona a questão se a gente está pronto para ir para a França ou não. A gente não estava pronto para fazer o projeto, e de um dia para o outro a gente ficou. Então, acredito que vai ser um pouco mais longe, mas a gente vai dar um jeito também. Mas vocês têm certeza que vai dar? Sim, vai funcionar. Vocês têm essa convicção? Sim. É essa a convicção? Eu projetei. É isso, né, Igor? Já que nós estamos falando de Renault, vamos seguir na marca, pois a montadora francesa acaba de apresentar, de lançar na Índia, a segunda geração do subcompacto Kwid. Pequeno carrinho que tem feito grande sucesso aqui no Brasil, especialmente em volumes elevados, sendo uns produtos mais acessíveis na área dos automóveis. Lá ele ganhou um visual muito semelhante ao dos produtos eletrificados que estão já à venda no mercado mundial. Até na Argentina. Novo Kwid, uma nova geração, uma nova aparência. Stand back, swag on your boss, bullets in the geeky list, gonna rock in the field, king off the streets, bringing the heat, making everyone wonder, don't fart, don't feel zig, don't, move, make a hot step, charge dropper, hit the pedal one more time, we got a showstopper, stand back, swag on your boss, bullets in the geeky list, gonna rock in the field, king off the streets, bringing the heat, making everyone wonder, don't fart, don't feel zig, don't, move, make a hot step, charge dropper, hit the pedal one more time, we got a showstopper, live for more. The all-new Renault Kwid. Live for more. Renault. Passion for life. Mas é curioso que ao mesmo tempo que eles apresentam essa nova frente, esse novo design Kwid, eles seguem mantendo a versão tradicional de design para uma versão chamada Triber, que é aquela com 3 fileiras de assento, com 3 fileiras de assentos. E isso é bem interessante, porque essa terceira opção, bancos, pode ser sacada fora, transformando num espaço maior para bagagem, que é exatamente a maior dificuldade, o maior pênalti do pequeno Kwid. Triber, configurável para o mercado indiano por enquanto.
Vamos falar agora uma coisa que nos entristece. Se ficamos felizes, né, pela vitória, pela conquista dos nossos estudantes e mestrandos gaúchos lá na França, nós também ficamos tristes quando veiculamos um vídeo falando de 500 mil de EcoSport. Triste porque isso poderia ter acontecido com produtos feitos no solo gaúcho, mais precisamente Guaíba. A não ser que você tenha nascido poucos anos atrás, todo mundo sabe que a Ford fez tudo para implantar uma unidade fabril aqui no Rio Grande do Sul, onde teria algo que é inédito mundialmente. Como planejava se instalar em Guaíba, haveria o roll-on, roll-off, o embarque dos veículos diretamente da fábrica para navios que distribuiriam para o país inteiro carga marítima mais barata do que o transporte rodoviário. Fascinating. Infelizmente não deu certo, infelizmente a Ford acabou indo para Bahia, Camaçari, e lá eles comemoram 500 mil unidades do EcoSport, para tristeza de alguns gaúchos. Mas vamos falar de coisas felizes, coisas alegres, como a nova geração da Mercedes-Benz Sprinter. Você sabe que esse furgão é produzido na Argentina e há muito tempo o mercado brasileiro é o maior consumidor desse utilitário que chega agora renovado um pouquinho esteticamente, mas principalmente na área de segurança, porque o foco da Mercedes-Benz Mundial e do Brasil é dotar todos os seus produtos de sistemas de auxílio aos condutores, aos motoristas, especialmente na redução, na mitigação dos efeitos de uma colisão. E esse é o trunfo da nova Sprinter 2020. Vocês estão assistindo Motores na TV, é um programa automotivo, veiculado pela Vale TV, a região de Novo Hamburgo, Cambon, Sapiranga, Estância Velha, mas também você encontra plataformas como Facebook ou YouTube e sempre trazendo as atrações do mercado internacional, do mercado nacional, as novidades. E já há algum tempo comentamos que a eletrificação chega em velocidade surpreendente. É bom o pessoal começar a reparar que esse caminho não tem volta. Assim como desapareceram, né, as carruagens, as charretes e também os nossos cavaleiros em nossas vias, logo, logo, essas mesmas estarão repletas de produtos que têm propulsão híbrida ou eletrificada, totalmente. E um dos novos produtos que chegaram nessa semana chama-se Arizo 5. A versão E, 5E, significando que ele tem propulsão elétrica. O mesmo produto
feito na unidade da Caoa Chery em Anápolis, Goiás, ele também tem uma versão trazida da China com propulsão elétrica e vai ser vendida aqui no mercado nacional por esse preço que continua elevado, R$150 mil. Mas quem explica melhor isso é o Henrique Sampaio, que é o comandante da área de marketing e vendas da Caoa Chery. Arizo 5E, uma opção elétrica de desempenho interessante. A Caoa Chery acaba de lançar o Arizo 5E, seu primeiro elétrico então no portfólio de produtos, e esse carro hoje, ele é o mesmo carro em relação ao Arizo 5 a combustão, Arizo 5 Turbo 1.5 150 cavalos. A marca decidiu trazer o mesmo carro compartilhando uma série de peças, o que traz para o consumidor uma vantagem em termos de custo no final do dia, inclusive de manutenção, porque divide plataforma e peças com a versão a combustão. Ao mesmo tempo, traz o primeiro sedã elétrico do Brasil. Não existe um sedã até agora lançado elétrico. Um sedã que traz esportividade, o elétrico chega a ser mais esportivo até do que a versão turbo, porque tem mais torque, mantém o conforto e os itens funcionais que a versão a combustão tem, mantendo a esportividade por conta da performance do motor, não perdeu porta-malas, a bateria está no assoalho do carro, então não prejudica o espaço para os ocupantes, muito menos espaço de carga, e ao mesmo tempo traz para o consumidor um veículo que tem mais tecnologia. Existem outros modelos dentro do portfólio de produtos da Chery que tem a eletrificação, mas o Arizo foi o primeiro de uma série de produtos que planejamos lançar. O Arizo 5E já tem preço, foi lançado esta semana e custa R$ 159.900. O público que compra um carro elétrico hoje é aquele público que gosta e pensa no futuro, pensa na descarbonização, pensa na sustentabilidade, pensa também no custo-benefício. Porque apesar de no primeiro momento o consumidor olhar o preço do carro e perceber que hoje ele ainda é mais caro que um carro a combustão, se ele parar para fazer conta, ele vai perceber que o custo de manutenção do elétrico chega a ser 30% mais baixo do que um carro a combustão. Inclusive o custo de abastecimento é muito mais baixo. O quilômetro rodado de um carro elétrico como o Arizo 5E custa 9 centavos de real. O quilômetro rodado do mesmo carro a combustão com etanol custa 38 centavos de real. Então, se o cliente começar a fazer conta, ele vai ver que o custo operacional do dia a dia é muito mais baixo. E é questão de tempo para que o carro elétrico chegue no mesmo patamar de preço que o carro a combustão. Especialistas dizem de 2 a 3 anos no máximo. Bom, a exposição da marca nesse evento é importante para marcar primeiro o compromisso com a promessa feita em 2018 no Salão do Automóvel de lançar automóveis elétricos. Naquele momento a gente trouxe o Tigo 2, o Arizo, o QQ e o EQ1 para o salão, dizendo que iríamos lançar. Então aqui estamos lançando o carro. Segundo, porque a gente hoje está entrando para nova geração de consumidores que buscam mobilidade elétrica. A gente tem um produto agora para atender esse público também. E é um público que cada vez cresce mais, né? Inicialmente se falava de veículo elétrico, custo alto, dificuldade para abastecer. Hoje em dia o patinete já chegou, a bicicleta elétrica chegou, a moto elétrica chegou, o automóvel chegou também, né? O que se era criticado no início com relação a tempo de carregamento, quantidade de postos de abastecimento, hoje em dia vem melhorando demais. Hoje em dia você já consegue fazer uma viagem com um carro elétrico de uma cidade para outra e encontra postos de abastecimento na estrada. Na própria cidade você já tem diversos lugares como shopping centers, postos de abastecimento, estacionamentos de supermercado onde você pode parar seu carro elétrico e abastecer, além de você poder abastecer em casa ou no escritório também. Então, virou uma alternativa viável e com um custo que já começa a chegar perto de uma realidade para o consumidor. Vocês perceberam que ele foi apresentado num salão de produtos elétricos realizado recentemente lá no estado de São Paulo, mostrando que isso da eletrificação dos produtos veiculares está em alta, crescendo e vai impactar todo mundo, desde oficinas mecânicas até os postos de abastecimento. Falar em oficina mecânica, de 20 a 23 de novembro, nós temos aqui a segunda edição do Reparasul. É uma grande feira, uma exposição voltada ao pessoal de reparação automotiva, trazendo todas as novidades do mercado e também fazendo uniformização, elevando a régua, elevando o patamar de aprendizado todos aqueles que trabalham na reparação veicular. É muito interessante para quem é do ramo e até para quem não é, conhecer
a segunda Reparasul, agora em novembro. E agora a gente pula para o setor de duas rodas, porque tem uma outra novidade que também interessa o brasileiro. Master of Torque é a sigla MT, que tem diversas configurações de tamanho, motos 03, 07, 09. E a pequena MT-03 ganhou uma renovação estilística, onde o maior destaque é uma nova frente que conta com luzes Daylight Running, as luzes de posição diurna, e tem uma carenagem bem interessante do ponto de vista estilístico. Dá uma olhadinha como é a nova MT-03, que em breve deve ser produzida no Brasil. Motores na TV sempre trouxe curiosidades da rede mundial dos computadores. Pesquisando na internet, sempre achamos comerciais engraçados, anúncios interessantes, coisas diferentes que normalmente não são exibidos na TV, seja aberta ou fechada. E nós sempre buscamos aquilo que pode ser curiosidade linkada imediata com o momento que nós temos. Se nós falamos na eletrificação dos produtos, para quem não sabe, a entrega de torque, de força em veículos elétricos é quase instantânea. Isso faz com que motores elétricos tenham uma resposta tão rápida que produtos de aparência pacata, citadina, se tornam verdadeiros esportivos. É o caso do próprio Arizo 5E que nós mostramos há pouquinho. E na edição passada mostramos que o Golf GTE eletrificado tem um lobo sob pele de cordeiro. Agora vocês vão ver os comerciais que a Volkswagen alemã exibia em diversos mercados, mostrando essa instantaneidade de torque, essa força bruta que surge com produtos elétricos. Um comercial engraçado. Volkswagen. Pois é, né? O pessoal se surpreende, então, com a força que tem um carro elétrico, independentemente da carroceria que tiver. Dá uma olhadinha nesse outro reclame curtinho, pequeno, mas com o mesmo tema. A força que tem o motor elétrico. E tem muito mais coisa engraçada para ver. Volkswagen, das Auto. Volkswagen. E assim encerramos mais uma edição de Motores na TV, agradecendo a audiência, relembrando as inúmeras reprises que nós temos aqui na Vale TV. Tem também o YouTube da Vale TV, onde está
essa programação que a gente já faz há 3 anos, voltada ao mundo automóvel. Por outro lado, nós temos o nosso próprio YouTube, que é o Motores na TV Márcio Coppetti, o mesmo nome que usamos no Facebook, onde arquivamos, onde preservamos todas as atrações que a gente mostra, que a gente apresenta aqui. Então, se precisar, se buscar alguma informação, está lá arquivado. A gente antecipa sempre alguma coisa pelo Facebook. É um hábito nosso, né, de falar de pessoas do nosso meio, gente que nos orgulha. Olha, quando o Jonathan, o Nicolas, o Matheus, o Felipe e o Marco Freilich vencem uma etapa mundial de um evento promovido por uma montadora, no caso da Renault, nós não poderíamos deixar de dedicar essa edição de Motores na TV a esses alunos da Universidade Fevale que tão bem nos representaram a criatividade, a perseverança brasileira numa etapa onde enfrentaram universidades de peso de todo o planeta na última etapa, na etapa mundial do Renault Experience. Dedicamos a eles essa edição de Motores na TV e deixamos para vocês o nosso até breve.